Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar sobre os nossos pés para nós lermos a palavra do Senhor. Você que trouxe o seu exemplar bíblico, abramos no primeiro livro de Reis, e o capítulo de número 17, e nós vamos ler o versículo de número 18. Primeiro Reis, capítulo 17, e o versículo de número 18. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à minha memória as minhas iniquidades e matares o meu filho. Tome o seu assento, glorificando a Deus. Em rápidas palavras, queremos externar a oportunidade que aprove a Deus de nós estarmos nesta casa de oração, e queremos louvar a Deus pela vida do pastor Jairo, com os demais obreiros, e também, pastor Jairo, não poderia me esquecer de trazer um abraço de um grande amigo do Senhor, pastor Israel Marcelino. Ele disse: leve o meu abraço ao meu amigo e a toda a igreja de Ribeirão. Quem concorda, diga amém. Queridos, esse texto bíblico e esse versículo que nós acabamos de mencionar, é um versículo que nós conhecemos entre nós, aonde nós sabemos que aqui se trata de uma mulher assim mais conhecida, com uma viúva na cidade de Serepta. E esse versículo está dizendo que ela vai até o homem de Deus. Ela faz uma pergunta dizendo: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Mas para que nós possamos desenvolver este versículo, nós temos que falar um pouco deste homem. E todos nós conhecemos como o profeta Elias. Todos nós assim conhecemos como um homem que foi até o rei Acabe dizer que, segundo a sua palavra, conforme o versículo de número 1, no capítulo de número 17, assim menciona que Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, ele vai até o rei Acabe e ele profana a palavra dizendo que não iria mais haver chuva sobre Israel, que não iria haver nem orvalho. Porque Elias, ele menciona essa palavra ao rei? Todos nós sabemos que Acabe, ele foi o 7º rei a reinar em Israel. E todos nós conhecemos que assim o seu reinado foi por 22 anos. Mas todos nós sabemos que esse Acabe, ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Este casamento, no capítulo 16 de 1 Reis, versículo 29 adiante, vai dizer, mencionar a história que o próprio rei Acabe, ele faz um pacto político com um homem chamado Etibaal. Quem era Etibaal? Etibaal era o pai da mulher chamada Jezabel. E por isso, então, que aqui foi feito um pacto entre o pai de Jezabel com o rei Acabe. Então, possamos ver que este pacto foi para a melhoria deles mesmo. Por quê? Porque Etibaal, ele queria dar a sua filha para casar com o rei,
mas ele queria algo em troca do rei. E o rei, então, toda a nação estava adorando o Deus de Baal, dos cananeus. A Bíblia vai dizer que eles acreditavam que Baal era o Deus da chuva, da fertilização. Então, toda vez que chovia, eles adoravam, levantaram altares a Baal. Mas a Bíblia que menciona no capítulo 17, versículo 1, que então o Elias, o tisbita, morador de Gileade, ele vai ao rei. E a primeira observação que eu faço essa noite é: quem não tem atitude, Deus não fala do céu conosco. Deus te trouxe a dizer, através da sua atitude, eu vou falar com você. Através da sua atitude, o céu vai se abrir sobre nós. Pastor Wellington, me prova, vou te provar. Porque o versículo 1, no capítulo 17, então Elias foi ao rei. Ele poderia ter dito, assim diz o Senhor, mas ele não disse, assim diz o Senhor. Ele disse, olha, rei Acabe, a partir de agora não vai ter mais chuva e nem orvalho. Mas não é Deus que está dizendo, é segundo a minha palavra. Deus te trouxe neste culto para te dizer, as nossas atitudes abre céu ou fecha céu sobre nós. A nossa atitude vai mover o coração de Deus sobre a nossa casa. As nossas atitudes vai mover o coração de Deus sobre as nossas vidas. E Deus te trouxe essa noite a te dizer, não olhe para a situação e cruze o braço. Olhe para a situação e diz, tem um Deus maior do que essa luta. Eu tenho um Deus maior do que esta prova, Adaia Sébia. Eu tenho um Deus maior do que esta situação ao contrária. Porque o meu e o teu Deus está no trono assentado. Te trouxe aqui a te dizer, eu dei o meu único filho para morrer na cruz do Calvário por você. E assim diz o Senhor essa noite para mim e para você, se levante, porque quem está contigo sou eu. Você crê? Diga glória a Deus. Então a primeira observação que nós entramos é que Elias, ele teve uma atitude na presença do rei. E através dessa atitude de Elias, através do posicionamento deste homem, o céu se abriu para ele. Por quê? Porque vejamos que no versículo de número 2 do capítulo 17, diz as Escrituras, que depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, primeiro ele tomou atitude, Deus olhou e viu a atitude que ele tomou correta, agradou a Deus, e diz aqui que depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Deus te trouxe hoje nesse culto a te dizer, se você tomar atitude, eu vou falar contigo essa noite. Se você tomar atitude, eu vou falar aquilo que você tem pedido para mim essa noite. E depois veio a palavra do Senhor dizendo, mas vejamos que no versículo de número 3, vai dizer que o Senhor está dando uma ordem a Elias. E qual foi a ordem que o Senhor deu a Elias? O Senhor fala com Elias dizendo, sai-te daqui. Em outras traduções bíblicas, vai-te daqui e vira-te para o oriente e se esconde junto do ribeiro do Querite, que está diante do
Jordão. Então Deus estava dizendo: Elias, você não vai mais ficar aqui na presença do rei, você vai sair de Israel, você vai para o Querite, que está diante do Jordão. Deus estava dizendo: Elias, já que você profetizou que não vai ter chuva, então eu vou levar você para o Querite, porque no Querite vai ter água para você beber. Olha lá, vamos ver quem está entendendo. Deus está dizendo para alguém: se você tomar a atitude certa, não vai faltar água para você beber. E o Senhor disse mais a ele, no versículo de número 4, diz a palavra do Senhor: e lá você vai beber do ribeiro, e eu tenho, o Senhor dizendo, eu tenho ordenado aos corvos que te sustente. Mas espera aí, vamos ver quem captou. O Senhor estava dizendo: vai para o Querite que está diante do Jordão. Então o Senhor estava dizendo para ele: a água já está preparada, porque já estava no Querite, mas a comida não tinha no Querite. Por isso que o Senhor, ele disse: eu já ordenei, o Senhor já tinha preparado aos corvos que trazesse alimento para Elias. Por isso que no versículo de número 5 diz que foi, pois ele fez conforme a palavra do Senhor. Obediência gera a bênção do céu. Obediência gera a provisão do alto. Então foi e fez conforme a palavra do Senhor. Mas olha o que diz o versículo de número 5. Porque foi e habitou junto do ribeiro do Querite, que estava diante do Jordão, ou diante do Jordão. E os corvos, versículo 6, lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne pela noite. Então veja bem, vamos lá. Aqui está dizendo que o Senhor retira Elias. O Senhor coloca Elias no Querite. O Senhor já tinha preparado a água para Elias. Mas vai dizer que o Senhor tinha ordenado aos corvos, a ave, que trazesse pão e carne pela manhã e pão e carne pela noite. Vamos ver quem está entendendo. Se o Senhor disse: vai para o Querite que tem água, já está lá. E aonde que vinha comida para Elias comer? Se o Querite não tinha comida, porque se tivesse comida, o Senhor tinha dito: pode ir para o Querite, porque já tem comida lá, já tem água lá, você não vai precisar de mais nada. Mas o Senhor disse: eu já tenho ordenado aos corvos. Então a ave ia trazer o alimento para Elias. Então aqui há um mistério dentro desta palavra, porque a Bíblia vai mencionar que o Senhor, ele tira do ímpio para dar para o justo. E aonde o Senhor mandava os corvos buscar comida, sabe aonde? Só tinha comida na mesa do rei Acabe. Então o Senhor disse: já que, rei, você não quer me adorar, então eu vou tirar da sua mesa para tratar daquele que me obedeceu. Deus está dizendo para alguém: se você obedecer, você tomar atitude e obedecer o que o Senhor falou, não vai te faltar o pão, não vai te faltar a carne. Levanta a tua mão e receba aí. Não vai te faltar a água, não vai te faltar nada. Sabe por quê? Porque aonde tem atitude, aonde tem obediência, tem provisão de Deus dentro da casa. Quem crê nisso? Orecarabaiacébia. Então o próprio Senhor mandava os corvos trazer alimento para Elias. Mas a Bíblia vai mencionar que o Querite no hebraico, lugar de cortar, poldar, tratamento de Deus com o homem. Até então ninguém falava que Elias era profeta. Mas por isso que Deus mandou Elias para o Querite. Porque Deus olhou para Elias e disse: opa,
é obediente, faz a minha vontade, vou preparar esse homem, porque o que eu vou fazer na vida dele vai ser grande, vou usar ele aonde eu quero, vou fazer dele o que eu quero. Deus te trouxe essa noite a te dizer, Deus não te colocou no querite para morrer, Deus te colocou no querite para te preparar, para te poldar, para te lapidar. Quem está entendendo aí? Deus está dizendo para alguém, aguenta firme, porque eu tenho provisão de Deus do céu essa noite descendo sobre a tua vida, sobre esse lugar. Quem crê nisso? E entrar no querite não é fácil, porque no querite ninguém está conosco. Muitas das vezes no querite ninguém nos liga. No querite ninguém vai falar com a gente. Mas louvamos o nome do Senhor, porque no querite há um cuidado especial daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que está aqui e te trouxe a te dizer, pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, porque eu já preparei a água para amanhã, eu já preparei o alimento para amanhã, eu já preparei o pão para amanhã, eu já preparei tudo e o meu nome será glorificado. Quem está entendendo aí? Irmãos, lugar de querite não é fácil. Deus me fez lembrar, dentro dessa palavra, quando o Senhor, assim pela sua misericórdia, me chamou com 20 anos de idade para fazer a vontade dEle. Deus assim me fez lembrar, quando o Senhor assim me chamou e disse, filho, larga tudo e vai fazer a minha vontade. Pastoreei por 6 anos uma congregação, e dentro desses 6 anos, no primeiro ano eu estava no querite, 9 pessoas dentro da igreja, 4 eram obreiros. Eu olhava para a nave, aquela igreja vazia, e eu dizia, Deus, será que eu vou morrer? Mas o céu dizia, aguenta firme, continua obediente, continua orando, continua jejuando, continua acreditando, porque quem faz sou eu, quem manda sou eu, quem realiza sou eu. Deus está dizendo para alguém hoje, pastor Jairo, aguenta firme lá, porque quem vai mandar sou eu, quem vai mandar providência sou eu. Arabaia sorecalabaia sebea. E eu me lembro que eu tinha um irmão que tocava violão. E quando nós começávamos a tocar os hinos da harpa, eu descia na nave da igreja, eu batia naquelas cadeiras brancas com a minha mão, e eu batia e declarava pelos olhos da fé, eu dizia, Senhor, pelos olhos da fé, eu estou vendo uma alma sentada nesta cadeira, e abatendo em todas as cadeiras que estava vazia. E quando eu chegava na porta da igreja, aquela rua deserta, só tinha o meu carro e o carro do irmão que tocava violão na igreja, mas eu levantava minhas mãos e declarava dizendo, Senhor, eu creio pelos olhos da fé, que carros vão ter que parar 4 quarteirões para frente, 4 quarteirões para trás, 4 quarteirões para baixo e para cima, para vir cultuar neste lugar. Alguém vai entender o que eu estou querendo dizer. Se você não tomar atitude como Elias tomou, se levantar e declarar, não tem como o céu confirmar, mas se hoje você confirmar, o céu vai se abrir. E sabe o que aconteceu? Quando eu tomei atitude, o Senhor me levou para a oração dentro da congregação. Eu orei 1 ano sozinho na igreja, das 5 às 6 da manhã. Eu chorava e dizia, Deus, esse querite não vai terminar, esse querite não vai passar. E o Senhor dizia, quieta, eu vou mandar o povo, o dos 4 cantos dessa cidade. Sabe o que aconteceu? Culto de oração e de ensino de terça-feira, tinha 170, 180 pessoas de joelhos, chorando, orando, e para ouvir a palavra
palavra do Senhor, culto da família, tinha mais de 450, 480 pessoas, com as mãos levantadas dizendo, o Querite veio, mas o Senhor esteve comigo no Querite. Você crê que Ele está contigo? Diga glória. Você crê? Levanta a tua mão e diga glória. Mas voltando aqui no texto, vai dizer então que passa o tempo. Elias tinha declarado, o Senhor confirmou a palavra dele sobre a nação. O céu se fechou para aquela nação, mas o Senhor não deixou faltar nada para Elias. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos a vontade dEle, Ele cuida de nós. Deus está dizendo, continua fazendo a minha vontade, porque eu continuo cuidando da tua casa. Continua fazendo a minha vontade, que eu continuo cuidando da minha igreja. Arabaiaçou. E Deus, Ele tem cuidado de nós. Diz a Bíblia no versículo de número 7, voltando aqui para o texto. Sucedeu que passando dias, então Elias ficou alguns dias no Querite. Elias ficou alguns dias sozinho. Elias ficou alguns dias ali se alimentado pelos corvos, com pão e carne, tomando da água do ribeiro. Mas diz que o ribeiro secou, porque não teve chuva. Mas diz a palavra que não teve chuva. Mas no versículo de número 8, depois que ele passa pelo Querite, Deus vê que ele é obediente. Deus vê que ele fez a vontade dele. Aí veio a palavra do Senhor dizendo a Elias, levanta e vai a Serepta, que é de Sidom, no versículo 9, e habita ali. Então Deus estava dizendo, Elias, agora você vai sair do Querite, agora você vai se levantar, Elias, e você vai para Serepta, e você vai habitar lá ali naquele lugar. Deus estava dizendo, você vai e não vai só passar, você vai ficar naquele ambiente, você vai ficar naquele lugar, porque o Senhor disse, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Mas no versículo 10 diz que então Elias se levantou e foi. Ele obedeceu o Senhor, sim ou não? Sim, o segredo é obedecer à voz de Deus. O segredo é obedecer o Senhor. Quando eu obedeci a Deus, eu larguei o meu emprego público. Há 12 anos fez esse ano que nós trabalhamos para o Senhor. 6 anos de pastoral, 6 anos que viajamos. Deus nunca deixou faltar nada para nós. Sabe por quê? Porque aonde tem obediência, tem o cuidado de Deus sobre nós. Eu estou sentindo Jesus nessa casa. Jesus está dizendo para alguém, continua obedecendo. Continua obedecendo porque eu cuido. Continua obedecendo porque eu faço. Continua obedecendo porque eu realizo. Continua obedecendo porque eu vou curar. Continua obedecendo porque eu vou libertar. Continua obedecendo porque eu vou restaurar. Continua obedecendo porque eu vou restituir. Continua obedecendo porque eu vou fazer. Aleluia. Então diz que ele obedeceu e foi a Serepta. Mas o versículo 10 diz, chegando à porta da cidade, eis que estava uma mulher apanhando lenhas. E ele a chamou e disse, traze-me e peço numa vasilha um pouco de água para beber. Ele estava com sede. Mas no versículo 11 diz as escrituras que indo ela buscar. Então, quando Elias pediu, ela foi buscar a água, minha esposa. Mas quando ela estava indo buscar a água, diz o versículo de número 11, que ele chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão.
ele estava com sede e ele estava com fome. Ele saiu do Querite e foi para Serepta. E quando ele chega em Serepta, ele estava com sede e ele estava com fome. Mas o próprio Senhor disse para ele: eu já preparei. Deus está dizendo para alguém: está preocupado porque já está tudo preparado. Alguém não entendeu, vou dizer de novo. Está ansioso porque já está tudo preparado. Está preocupado porque já está tudo preparado. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Ele. Se o amanhã pertence a Ele, pode dormir em paz hoje, porque o amanhã Ele já preparou para você. Aleluia. Então diz que no versículo 11 que ele pediu a água. No versículo 10, no versículo 11 ele pede o pão. Mas no versículo 12, porém ela disse, a viúva: vive o Senhor teu Deus. Olha o que ela disse: que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Então ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Deus está te fazendo uma pergunta: eu não preciso de muito para fazer o milagre. Aqui entendeu, vou dizer de novo. Deus está te fazendo uma pergunta para mim e para você essa noite. Eu não preciso de muito para fazer o milagre. Eu só preciso um pouquinho da sua fé. Porque quem faz é Ele. Quem realiza é Ele. Quem cura é Ele. Quem liberta é Ele. Porque tudo está no controle dele. Você crê? Aleluia. Eu amo a palavra do Senhor. Mas ela disse: porém vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela, o versículo 12, e um pouco de azeite na botija. E vês aqui apanhando 2 cavascos, e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comemos e também morremos. A expectativa dessa mulher, ela já não tinha mais. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: o que vai ser amanhã para mim? O que eu vou fazer? Deus está dizendo: você não vai fazer nada. Você só vai ter atitude. Você só vai obedecer. Porque quem vai cuidar de você é Ele. Aleluia. Então ela estava sem expectativa, mas olha que o versículo 13 diz: e Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Elias está dizendo: você está certo, você tem razão, você vai fazer conforme a tua palavra. Mas Elias estava dizendo assim para ela: porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, depois fará para ti e para o teu filho. Presta atenção. Eu disse que no versículo 1 do capítulo 17 de 1 Reis, Elias, ele fala para o rei e ele lança a palavra dizendo: segundo a minha palavra. Mas no versículo de número 14, diz aqui a Bíblia, no capítulo 17, que Elias diz assim para ela: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Mudou. Por que mudou? Porque quando Elias foi falar para o rei, e ele disse: segundo a minha palavra, Deus separou Elias. E quando Deus separou Elias, Deus colocou Elias no Querite. Quando Deus colocou Elias no Querite, Deus estava dizendo: Elias, agora eu vou te ensinar e te preparar. Agora eu vou te ensinar e te preparar. O que Deus está te dizendo? Quando Deus mandou Samuel na casa de Jessé e ungiu Davi, Davi poderia ocupar o trono. Ele foi para o trono ou foi pasto? Deus está dizendo para alguém: aquieta, primeiro eu preparo para depois eu usar. Alguém entendeu? Primeiro eu preparo para depois eu usar. Ou melhor dizendo, Deus unge menino, mas Deus não coloca menino no trono. Deus está dizendo: eu estou te preparando no Querite, meu servo. Eu estou te preparando no Querite, minha serva. Porque depois que eu te preparar, aí vai acontecer isso, ó. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Então, depois que ele estava preparado,
Aí ele profetizou no nome do Senhor. Deus está dizendo para alguém, primeiro tem que ser preparado. Primeiro o Senhor prepara para depois Ele usar. Deus não envia ninguém se Ele não preparar antes. Alabaia sou. Deus está dizendo para alguém, aquieta o teu coração, não fica perguntando os porquê não, eu estou te preparando. Em rápidas palavras, Deus me fez lembrar aqui algo. Quando eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja. Eu cheguei no meu pastor e eu disse, pastor, Deus falou que eu vou pregar a palavra. Ele disse, sim, meu filho. Eu disse, então domingo eu prego. Ele disse, meu filho, não é assim. Eu disse, mas como, pastor? Deus falou. Ele disse, não. Ele disse, eu vou te preparar para fazer a vontade de Deus. E eu disse, tá bom, como que é, pastor? Ele disse, a partir de domingo, você não vai pregar. Eu disse, eu vou fazer o quê? Ele disse, você vai olhar o carro no estacionamento da igreja. Eu disse, pastor, não, alguma coisa está errada. Deus falou que eu vou pregar. E ali eu fiquei por alguns meses ali, reclamei, comecei a murmurar, dizendo, eu vou para outra igreja. Pastor não quer que eu prego. Aí o pastor me chama no gabinete e diz assim, filho, você foi aprovado. Eu disse, agora eu prego. Ele disse, não, agora você vai recepcionar o povo na porta da igreja. Então passou muito tempo. Até um dia que o pastor disse, agora tem um cargo importante para você. Eu disse, pode falar, pastor, agora eu vou pregar. Ele disse, não, agora você vai ser o responsável para abrir igreja e lavar a igreja. Aí um belo dia eu estou lá, pastor Jair, marcamos para lavar a igreja. E aí deu 9 horas da manhã, ninguém chegou. Deu 9h30, ninguém chegou. Eu disse, vou ligar para o pastor. Eu disse, não vou ligar não. Hoje, graças a Deus, não tem mais. Mas antigamente tinha um monte de chiclete debaixo do banco, né? Né, pastor? E aí eu olhei assim debaixo do banco, eu vi aquele monte de chiclete, eu peguei uma faquinha, me ajoelhei e comecei a tirar o chiclete do chão. E quando eu comecei a tirar o chiclete do chão, eu comecei a falar com Deus, Deus, alguma coisa está errada. Deus, alguma coisa está errada. Eu não prego. O Senhor falou que eu vou viajar. O Senhor falou que eu tinha um cajado nas minhas mãos. O meu pastor não me dá oportunidade. De repente eu ouvi a voz do Senhor dizendo, tu quer pregar? Tu quer viajar? Tu quer ir para fora do país, como eu disse? Eu disse, sim, foi o Senhor que falou. Aí Deus me disse dessa forma, como eu vou te levar? Como você vai andar nos aviões? Como você vai para fora do país, nos estados, falar do meu nome? Se nem o chão da minha casa você quer limpar. Deus está dizendo para alguém, obediência é servir aquele que te chamou. Quem vai servir, diga glória. Quem vai servir, diga aleluia. Sabe o que aconteceu? Nunca mais eu esperei o pastor falar que ela vai à igreja. Todo culto ele dizia, pastor, quando nós vamos lavar a igreja? Porque eu entendi que servir é ser obediente a Deus. E aqui Elias entendeu que servir é fazer a vontade de Deus. Por isso que ele fez, ele foi aonde Deus mandou. E ele habitou ali na casa dessa viúva, para mim e para o termo. E diz a palavra do Senhor, que não faltou alimento para a viúva. Eles comeram, eles beberam, estava tudo bem dentro dessa casa. Mas depois que passa no querite, Deus prepara. E depois que Deus prepara, Ele quer usar. E quando Deus quer usar, Ele quer nos levar onde Ele quer, não aonde nós queremos ir. E por que Deus mandou Elias dentro da casa dessa viúva? Porque diz a palavra do Senhor no versículo 17, para nós ir para o termo, que depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher. Ficou doente. E ficando doente, a Bíblia diz assim, o filho dessa mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou, até que nele nenhum fôlego ficou. O menino morreu. Aí o versículo 18 que nós lemos. E ela foi ao profeta. E ela disse, que tenho eu contigo, homem de Deus? Ela fez uma pergunta. Mas olha o que ela disse. Vieste tu a mim para trazer as minhas memórias, as minhas iniquidades. Deus tinha um propósito dentro dessa casa. Essa mulher conhecia o Senhor. Mas essa mulher precisava ter um conserto com o Senhor. Por isso que Deus mandou Elias dentro dessa casa. Porque quando o menino morre, aí ela se lembra, opa, eu errei.
eu falei. E ela faz a pergunta para o profeta, mas o profeta é obediente, ele sabe quem ele serve. E quando a mulher reclama, ele pega o menino, diz o 19, que ele pediu o menino, e ele tomou o menino, e levou para cima ao quarto, aonde ele mesmo habitava, e deitou o menino na cama. Mas olha o versículo número 20 que ele fez, o que Deus está te mandando você fazer hoje. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, com quem eu moro, afligiste, dizendo que matei o seu filho. Mas o versículo 21, todos nós sabemos, ele mediu o menino 3 vezes. Mas ele clama ao Senhor de novo. E ele diz, ó Senhor meu Deus, rogo-te, ou peço-te, em outras traduções bíblicas, que tornem a alma deste menino a entrar nele. E no versículo de número 22, diz que o Senhor respondeu Elias. Deus está dizendo, eu estou trazendo a resposta que você precisa. Diz assim, o Senhor ouviu a voz de Elias. Deus está dizendo, eu estou ouvindo o que você pediu para mim. E a alma do menino tornou a entrar nele, e o menino reviveu. Então o menino reviveu. E depois que o menino reviveu, Elias pega o menino. E quando Elias pegou o menino, diz o 23, que Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa. Mas eu imagino que enquanto Elias orava no quarto, como Mateus 6,6 diz, quando nós precisamos falar em secreto, vamos para o nosso aposento. Fechamos a porta e falamos com aquele que vai nos ouvir. Enquanto Elias falava no quarto, a viúva pedia perdão lá embaixo na casa. E quando ela pediu perdão, então o menino reviveu. Elias pegou o menino e levou para a mulher. Versículo 23 diz, e Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe. E disse Elias, vês aí o teu filho vive. Deus está dizendo para alguém, o cenário era para ser tristeza, mas eu estou tirando a tristeza e estou trazendo alegria dentro da tua casa. Quem concorda, diga glória. Para nós terminar, diz o 24, que então a mulher disse a Elias, nisto agora, conheço que tu és homem de Deus. Ou em outras Bíblias está dizendo, nisto conheço agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é? Deus está dizendo, é através da palavra. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar, fazendo um favor. Deus está dizendo para alguém, através da palavra. Tudo é através da onde? Da palavra. Vamos lá, diz comigo, é através da... É a palavra de Deus que liberta. É a palavra que transforma. É a palavra que muda. E a palavra me libertou, sabe por quê? Dia 22 agora eu faço 36 anos de idade, para a glória de Deus. Nasci no dia 22 de agosto de 1985, na cidade de Araraquara, aniversário da cidade. E eu nasci num lar, onde a minha mãe era prostituta, me deu embora para uma outra família. Uma outra hora eu conto aqui bem rápido. Mas só para você saber que a palavra transforma, que com 15 anos de idade, eu estava dentro do terreiro de quintanda de Umbanda, acreditando que era aquelas imagens que faziam alguma coisa para mim. Mas a palavra me libertou, a palavra me transformou, a palavra me curou. É através da palavra. Quem pode levantar as mãos para o céu aí? Levante as tuas mãos, eu quero orar pela tua vida e passo para o pastor. Querido e eterno Pai Celestial, é no nome de Jesus Cristo, Senhor eterno, que eu oro juntamente com a tua igreja. A tua palavra nos diz no livro de Mateus capítulo 18, o que é ligado na terra também é ligado no céu. Ó Deus, e nós agora, Pai, em concordância, nós lhe pedimos que através da tua palavra ministrada essa noite, nós vamos tomar atitude, nós vamos obedecer, e o Senhor vai cuidar de nós, o Senhor vai nos preparar, porque coisa grande está chegando neste lugar, coisas grandes estão chegando neste campo de trabalho, e o teu alabaia, chore, candore, calabaia,
e o teu nome será glorificado. Continua com teu servo que está na frente desse campo de trabalho. Deus, continua com a diretoria, continua com os dirigentes de congregações, continua, Pai, falando, continua curando, continua batizando do Espírito Santo, continua restaurando. Assim eu oro com o teu povo e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Deus abençoe.